O presidente americano Donald Trump, ele forneceu o que se pode chamar de detalhes dessa proposta dele de transformar a faixa de Gaza numa, como ele diz, Riviera do Oriente Médio. O ministro da Defesa de Israel declarou que encomendou um plano às Forças Armadas israelenses para garantir a retirada de palestinos que vivem ali. Detalhes na reportagem de Mariana Giangiacomo. Trump foi às redes sociais para detalhar sua visão para o futuro da faixa de Gaza, território palestino devastado por 15 meses de guerra entre Israel e o Hamas. Os Estados Unidos trabalhariam com empreendedores terceirizados para reconstruir a região de maneira cuidadosa e lenta. Nenhum soldado americano seria necessário, disse Trump. O território, segundo a publicação, seria entregue por Israel aos Estados Unidos ao fim da guerra. Visão é contrária à que foi apresentada também nesta quinta-feira pelo secretário de Estado americano Marco Rubio. O político classificou o deslocamento dos palestinos apenas como temporário. I don't think you want people living next to unexploded munitions and weapons depots that have been left behind or are in place because of what Hamas has done. So I think that's just a realistic reality that in order to fix a place like that, people are going to have to live somewhere else in the interim. Já o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, determinou que os militares preparem um plano para a saída dos palestinos do enclave. A proposta de expulsar os moradores da faixa de Gaza mobilizou os integrantes de grupos de extrema-direita essenciais para a manutenção do governo de Benjamin Netanyahu. Parte, inclusive, defende a anexação não só da faixa de Gaza, mas também da Cisjordânia e de Jerusalém Oriental. As principais forças da política americana descartaram o plano de Trump como irreal. As críticas vieram até mesmo de dentro do Partido Republicano. Ainda assim, a proposta obrigou a comunidade internacional a pensar sobre o futuro da faixa de Gaza. Enquanto isso, Hamas continua controlando a região e vem ganhando mais adeptos desde o começo do conflito. Realidade que Benjamin Netanyahu já afirmou ser irreconciliável com a segurança de Israel. Hussein, o grau de improvisação do que o Trump propôs se confirma digamos, na maneira como os próprios integrantes do governo americano interpretam as palavras do presidente, como o governo israelense reage com esta ou com aquela proposta. Parece uma construção improvisada durante uma entrevista coletiva, porém, está criada uma realidade política gravíssima. Em que direção ela caminha? Você foi muito gentil em abordar esse assunto como improvisação. Na verdade, o que está havendo é uma bateção de cabeça, um caos diplomático que eles mesmos instalaram e provocaram uma crise de proporções globais com diversos países, especialmente países aliados dos Estados Unidos e países árabes que têm um acordo de paz com Israel e países árabes que estão buscando normalizar as suas relações com Israel. Todo esse processo, na verdade, ele não serve a nenhum propósito, nem aos palestinos, nem aos aliados dos Estados Unidos e os países parceiros de Israel. Portanto, o que está havendo é um processo de cacofonia. Os israelenses não sabiam dos detalhes do plano do Trump. O governo americano, o Departamento de Estado, não sabe qual é exatamente o projeto do Trump para Gaza, né? Se é um projeto de reconstrução, se é um projeto de deslocamento dos palestinos para outros países, ninguém sabe. O que o Trump está propondo, porque lá naquela região, no âmbito do conflito israelo-palestino, não existe um deslocamento temporário. Todo e qualquer deslocamento, ele é permanente, tá? Porque dos grandes pontos, nódulos de complexidade no acordo de paz entre palestinos e israelenses é o retorno dos refugiados, cujo qual o Estado de Israel não aceita o retorno dos refugiados no âmbito desse acordo. Você está falando dos refugiados de 1948. Exatamente. Né? Então, são duas chaves centrais que impedem qualquer acordo. Questão de Jerusalém e retorno dos refugiados. Então, mas deixa eu só fazer o seguinte, porque a situação é altamente complexa. Nem sempre também a audiência consegue entrar nesses níveis de detalhes. Eu vou voltar um pouquinho mais para a questão abrangente. Você continua e intervém a hora que você quiser.
e levar para você, para a tua avaliação, Lorival, essa mesma dúvida. Está criado um fato político. Boa parte das consequências o Hussein acabou de resumir e nós vemos tratando dela nas últimas 72 horas. Que cenário começa a se desenhar em função do que o Trump fez? Eu acho que quando você fala aqui que foi criado um fato político, eu acho que o fato político mais importante, que faz parte da dinâmica desse conflito desde 1948, a fundação do Estado de Israel, é que vão sendo empurrados os limites, né? E esses limites eles são até territoriais, eles são físicos, né? Mas são também limites psicológicos daquilo que pode ser feito, né? O Hamas, ao fazer o ataque de 7 de outubro, ele empurrou um limite psicológico. Ele teve uma ação que era estilo Estado Islâmico, né? Assim, estilo os grupos terroristas mais selvagens, mais bárbaros e tal. A resposta israelense também, ela foi totalmente desproporcional, né? Ela foi uma punição coletiva. Tinha soldados ali dizendo, da última vez que a gente veio, a gente poupou as crianças e essas crianças viraram adultos, jovens adultos, e fizeram o 7 de setembro, não vamos deixar as crianças sobreviver, o 7 de outubro. Então, tem relatos de soldados israelenses que ouviram isso de colegas e que até saíram, não quiseram participar, desertaram e tal. Mas o que o Trump fez? Ele trouxe para o debate, né? Trouxe para um tipo de pseudo-normalidade, algo que é absolutamente uma aberração. Né? Isso é uma aberração política, o que ele disse. Então, mas o teu argumento tem um ponto central, quando você se refere a estender os limites, a tornar normal ou aceitável que até aqui não era sequer considerado possível de ser implementado. Por exemplo, um deslocamento de 2 milhões de pessoas, né? Não se considerava. Até Trump dizer, agora, nós estamos diante dessa questão, Lorival, e aí eu passo para vocês dois. Em que medida o que ele fez permitirá que isso aconteça? Ou está travada essa possibilidade, como até aqui esteve? Então, o Netanyahu, anteontem, quando o Trump falou isso, e a gente estava no ar e acompanhou, o Netanyahu ficou rindo, falou, você pensa fora da caixa mesmo. Hoje ele apoiou o plano. A partir de hoje ele está apoiando oficialmente o plano. Ele levou 2 dias, mas ele percebeu, né, o valor político, histórico que isso tem. Então, é nesse sentido que vai acontecer isso hoje? Não. Vai acontecer isso daqui a poucos anos? Provavelmente não. Mas está instalada uma nova realidade. Um presidente americano disse que isso era desejável. Na verdade, eu acho que se a gente olhar para além desse aspecto, o ministro de Defesa de Israel, o Katz, o que ele estava propondo hoje? Não, o que pode haver é um deslocamento voluntário, né? Obviamente que esse deslocamento voluntário não será tão voluntário assim, será por meio de uma pressão, né, sobre os palestinos para que se possam ser alocados em outros, na Riviera, como ele está falando. Em outro lugar. Isso, no fundo, aos israelenses, não interessa se aquilo vai ser Riviera ou não vai ser Riviera. Pode interessar o Trump como um homem de negócios para beneficiar um arcabouço de empresários ou ele mesmo se beneficiar economicamente, certo? Mas aos israelenses, ou especialmente a essa fenda específica da extrema-direita israelense que compõe esse governo, Netanyahu, interessa o quê? Um processo de limpeza étnica camuflado. Tá? Interessa a essa fenda específica é que haja um processo de deslocamento forçado dos palestinos para qualquer outro lugar que seja absorvido pelo Egito, pela Jordânia, pelo Canadá, por quem quer que seja, mas sem parecer que esse processo está se dando por meio de uma limpeza étnica. Aí eu volto a um ponto que você mencionou na sua primeira intervenção. Você disse o que o Trump colocou na mesa levou países árabes de muita importância na região, começando pelo Egito, que é a maior sociedade de massas árabe é o Egito, e o Egito se vê como o principal país árabe em toda a região, no mundo inteiro. O Egito se considera o principal país árabe. E a Jordânia, que são países que têm um entendimento, precário ou não,
estabilizado com Israel. Ele coloca esses dois países porque é para lá que ele sugere que os palestinos de Gaza sejam, em primeiro lugar, voluntariamente, provisoriamente ou o que seja, estou colocando ironia aqui, certo? Sejam deslocados para lá. Ele coloca esses dois países que têm com Israel uma relação sólida, até certo ponto, numa situação impossível. Aí volta a questão, Hussein e Lorival. Em que medida a gente pode tornar, na cabeça da gente, provável que isso aconteça, o que até aqui era considerado impossível, diante da situação criada para os árabes? Eu acho assim que os árabes não vão aceitar, não vão receber os palestinos. Acho que você deslocar, mesmo que não sejam 2.200.000, né, que sejam 500.000, já é uma coisa, eu acho que impensável. Eu considero hoje, está certo que a gente teve pouco tempo para digerir, né, o ritmo das coisas, mas eu acho que seria algo sem precedentes desde a Segunda Guerra Mundial, né, e foi isso que o Hitler fez com os judeus, claro que numa escala muito maior, mas é algo na mesma direção, né, de falar, esse povo aqui não pode ficar nesse território aqui, sai daqui. No caso do Hitler foi uma escolha drástica de matar, mandar para coisas impensáveis e tal. Mas, assim, desde que o Hitler fez isso, ninguém nunca mais fez isso nessa escala, né, desse tamanho, à luz do dia, com todo mundo observando. Então, assim, até aqui eu não vejo como isso pode acontecer. Não sei. O Lorival tem razão nesse aspecto. Eu acho que a complexidade também reside sobre Egito e Jordânia. Se eles admitem qualquer massa de refugiados palestinos, porque nós temos que ver que serão duplamente refugiados, porque quem está em Gaza já é refugiado, né? Serão duplamente refugiados. Primeiro, eles estarão aniquilando, auxiliando Trump e Netanyahu a aniquilar de vez a tese de dois estados. Tá? Então, esse é o primeiro aspecto. Eles estarão corroborando com essa premissa diante do mundo árabe, né? Se eles aceitarem. Né? Segundo aspecto, tem a pressão interna na Jordânia que não vai aceitar e a pressão interna egípcia que não vai aceitar. No caso egípcio, porque aí o governo Sisi estará diante de um fato histórico de que o Egito sempre foi o baluarte principal da questão palestina, razão pela qual assinou um tratado de paz com Israel, né? E no caso da Jordânia, porque isso leva a uma desconfiguração do tecido social jordaniano. Então, você tem dois problemas estruturais. São os dois países árabes que assinaram um tratado de paz com Israel. Então, o problema é muito mais grave, não só na dimensão, digamos, regional, mas na dimensão interna também para esses países. Volto para um ponto importante. Eu acho que o Trump, quando lançou a ideia, ele não tinha clareza e não tem um plano claro de como pretende fazer isso, razão pela qual você vê o grau de improvisação e a surpresa de diversos países aliados, seja árabes, seja europeus, seja onde for. E, por outro lado, você vê um outro fenômeno. Os israelenses se surpreenderam, mas eles estão tentando o quê? Entender de que, olha, é um precedente que nos interessa. Para esse governo Netanyahu, é um precedente que nos interessa. Vamos tentar maximizar politicamente e criar um fato, porque se houver um deslocamento, isso para esse grupo de extrema-direita que Netanyahu tem essa coalizão, esse presidente nos interessa porque será para nós, bem-vindo criar o grande Israel. E aí será o fim da presença palestina em Gaza, o próximo passo, anexar a Cisjordânia. Ok. Isso é, de fato, a plataforma desses grupos que hoje suportam o governo de Israel. Sempre foi. Sempre foi. Eles sempre disseram que já existe um Estado palestino, chama-se Jordânia. E isso tem mais de 30 anos que isso é dito abertamente. Mas agora, há uma sinuca de bico aí para o próprio Israel. Se um país hoje assumiu naquela região uma presença muito forte, a Arábia Saudita. Perfeito.
com uma grande capacidade de articulação diplomática em relação aos seus principais inimigos, o Irã, mas também em relação a Israel e toda a região. A Arábia Saudita está também diante de uma sinuca de bico, porque se ela se move na direção que o Trump sugere que ela poderia se mover, que é algum tipo de formalização, para dar um nome a isso, em relação a Israel, Trump criou para a Arábia Saudita uma situação de sinuca de bico. Então, como é que isso se desenvolve? Para deixar claro para a nossa audiência, o trono saudita se desestabilizaria se aceitasse uma normalização com Israel num contexto em que a população palestina está sendo expulsa de suas terras. A chamada Rua Árabe chacoalharia aqueles tronos todos que tem ali na Península Arábica, né? Então, de fato, o Trump sabotou, da mesma forma como o Hamas sabotou no dia 7 de outubro, agora o Trump sabotou o Acordo de Abraão, certo? Ele impede que isso aconteça num horizonte visível ao propor algo assim. E Israel precisa fazer uma escolha. O que Israel quer? Normalizar a sua presença no Oriente Médio, ter boas relações, deixar de ser cercado por inimigos, passar a ter boas relações. Isso inclui comércio, investimentos, né? Além de defesa, uma série de questões. O custo de ser Israel da forma que está sendo hoje. Quer normalizar a relação com a Arábia Saudita, com os outros monarquias da Península Arábica e tal, ou quer se livrar dos palestinos e catalisar algo que é um plano israelense há muito tempo, que é tomar toda a Palestina. O que eles querem fazer primeiro? Bom, eu vou ser muito breve, porque eu preciso trocar de assunto. A responsabilidade saudita ela é dupla, ela não só árabe, mas ela também no mundo muçulmano. Sim. Né? Então, mais do que o Egito... O rei é conhecido como guardião de Meca e Medina. Exatamente. Então, no mundo muçulmano. Então, e está claro e plasmado de que não haverá a mais remota possibilidade, se Israel optar, de fato, por endossar um plano de limpeza étnica total, de deslocar os palestinos para outros territórios, fica inviável, sob qualquer circunstância geopolítica e diplomática, para a Arábia Saudita, no médio ou curto prazo, efetuar qualquer normalização com Israel.